Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vou falar sobre um tema do qual tenho alguma experiência, uma vez que já vivi em vários países dentro e fora da Europa e, como tal, tenho recebido muitas perguntas sobre o que é que devemos ter em consideração quando escolhemos um país para o qual queremos emigrar e vou então dar-vos algumas dicas sobre os fatores socioeconómicos, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional e custos de vida e as coisas em que eu costumo pensar cada vez que faço uma mudança de país. Este vídeo é então um guia completo para aqueles que estão a pensar em emigrar sobre os fatores que devem ter em consideração quando querem sair do vosso país e mudar e abraçar uma oportunidade nova. Tenho aqui o meu caderninho para que não me esqueça de nada. A primeira coisa que vocês querem começar a fazer é decidir o país ou fazer uma lista de países para os quais pretendem emigrar e enviar candidaturas. Não aconselho a terem uma lista mais longa do que 3 países, uma vez que se tiverem muitas opções vão começar a perder o foco em termos de qual é a indústria e qual o país que querem ir e ao terem demasiadas opções acabam por não conseguir escolher nenhuma. Assim, se tiverem um só país que seja o vosso foco ou que seja o ideal de destino que tenham, acaba por ser mais fácil de começarem a pensar qual é a indústria, qual o tipo de carreira ou como poderão fazer para mudar para esse país. Algo a ter em conta quando se escolhe o país, e algo que é muito importante mesmo, é a língua do país. E quando digo língua, não só a língua em termos profissionais, mas em termos sociais também. Como sabem, eu já vivi em Londres, na Inglaterra, em Haia, na Holanda, e agora em Silicon Valley, na Califórnia. E uma coisa que foi sempre comum a todos estes países foi a língua inglesa. Na Holanda, embora o holandês seja a língua falada no país, os holandeses, 92% da população, fala inglês. Então, até para ir a um supermercado ou um café, podemos falar em inglês que vão compreender tudo o que dizemos. Acaba por ser bastante fácil de viver o nosso dia-a-dia sem necessariamente saber a língua ou aprender a língua assim que chegam a este país de origem. Por isso, uma dica que vos deixo é que compreendam se o país tem uma segunda língua que seja falada de forma mais geral e que vos permita ter aquela tranquilidade de que, mesmo que a primeira língua ou a língua materna seja diferente, têm a segurança de que vão ser compreendidos. E depois percebam se no local de trabalho se vão falar maioritariamente inglês ou outra língua que seja a língua de origem. Se for pedida uma segunda língua ou a língua materna do país, aconselho que pelo menos 6 meses antes de mudarem para o país comecem a aprender essa língua. No meu caso, tentei aprender holandês quando já estava na Holanda, nunca foi necessário, acabei por também nunca aprender a língua de forma mais aprofundada, mas com o dia-a-dia acabamos sempre por compreender as coisas muito melhor. Em termos de fazer amizades, não foi uma barreira, uma vez que, como disse, os holandeses falam muito bem inglês e, como tal, tinha o meu grupo de amigos internacional também e foi uma adaptação até relativamente fácil. Há outras questões na adaptação à Holanda, mas que posso fazer um vídeo sobre isso. Portanto, muito importante quando se escolhe um país é fazer então a lista dos países mais desejados, perceber qual é a língua que vai ser falada em âmbitos sociais e profissionais e o próximo passo que devem ter em conta são os vistos. Dentro da União Europeia nós temos mobilidade de pessoas e bens e, como tal, é muito fácil de mudarmos de um país para o outro. Agora, com o Brexit, penso, pelo que tenho lido nas notícias, que vai haver um sistema de imigração por pontos, muito semelhante ao que existe atualmente na Austrália, em que quando queremos emigrar para a Austrália temos um sistema de pontuação em se a pessoa tem um doutoramento, se tem um mestrado, quais são as suas habilitações e todo esse sistema de pontos vai dando mais opções da pessoa emigrar para lá. Mas, por exemplo, para os Estados Unidos é preciso um visto de trabalho e que permite também a residência no país e esses vistos são obtidos de várias formas, mas primariamente porque as empresas fazem o sponsor desse visto. Ou seja, a vossa identidade patronal, quando faz o recrutamento do talento, à partida já tem todo um departamento legal que apoia com todo o processo de visto.
Existem outros países que requerem também um visto de trabalho e de residência e, como tal, tem que perceber se existe a possibilidade da empresa fazer o sponsor desse mesmo visto, por quantos anos é que o visto é válido, se há possibilidade de renovar o visto após a primeira vez em que ele expira, e depois se existem outros benefícios, como por exemplo renovar esse visto e transformá-lo numa residência, e se a empresa que vos está a contratar vos pode facilitar esse processo também ou não. Por norma são processos muito dispendiosos e estão incluídos no pacote quando a pessoa tende a emigrar para um país fora da União Europeia. Dentro da União Europeia, maravilha, acaba por ser tudo mais fácil. Outra coisa muito importante é perceber qual é que vai ser o vosso salário bruto e o vosso salário líquido. E nisto estamos a falar de impostos, aquele tema que toda a gente adora falar. Por exemplo, na Holanda, qualificados, existe um benefício que se chama o 30% ruling, em que apenas 70% do ordenado é taxado, ou seja, 30% do nosso ordenado é livre de impostos, o que é um benefício espetacular, e dentro desses 70% então é que pagamos os tais 49%, penso que era o income tax na Holanda. Claro que existem sempre vários patamares, quanto mais ganharem, mais impostos vão pagar também, mas nada na vida é gratuito. Já nos Estados Unidos, falo pela minha experiência, o valor dos impostos é muito mais reduzido do que na Europa. Portanto, informem-se muito bem sobre o sistema de impostos e sobre as deduções que podem fazer nos impostos. Outra coisa muito importante é a segurança do país. Há países em que têm regras mais restritas, outros que têm regras menos restritas. A segurança acho que é algo que devemos ter especialmente em conta quando mudamos de país, porque acredito que não importa se vamos ganhar muito dinheiro ou não, se não estamos seguros e se não temos saúde, não temos absolutamente nada, na minha opinião. Contudo, percebam qual é a segurança dos bairros dentro da cidade para a qual estou a pensar em emigrar, onde encontrar casa, pesquisem em fóruns de opinião na internet, pesquisem em artigos, procurem coisas como zonas mais seguras na cidade tal e depois tentem juntar-se a grupos de Facebook de imigrantes, expats in the Netherlands, expats in London, coisas assim, para que tenham também um pouquinho mais de feedback das pessoas que vivem nestas cidades e nestes países atualmente, porque as regras estão sempre a mudar. Tal como dizia há pouco, o 30% ruling in the Netherlands antes durava durante 10 anos, na altura em que eu emigrei, ou seja, durante 10 anos ia ter 30% do meu salário livre de impostos. Na altura em que eu saí do país era por 8 anos e neste momento já é só por 5 anos que se tem esse benefício. Ou seja, as coisas mudam muito rapidamente, mantenham-se informados. Outra coisa muito importante são os custos de vida. Quem é que é imigrante e não ouviu milhares de vezes a frase de portugueses quando voltamos a casa a dizer: vivem fora, ganham muito dinheiro e gastam também muito, não vale a pena. Eu já perdi conta ao número de vezes que eu vi isso. Claro que uma pessoa vive fora pela experiência, pelo crescimento. Há muito mais a ter em consideração quando se quer mudar de país. Existem os aspectos culturais, existe o desejo da aventura, mas esta é uma frase muito típica e que eu ouço muitas vezes. Relativamente aos custos de vida, na Holanda, a alimentação, por exemplo, ir ao supermercado ou ir ao que nós chamamos de mercado das frutas e legumes era extremamente mais barato do que em Portugal. Eu cada vez que ia a Portugal ficava sempre surpresa pela negativa do quão caro era fazer compras num supermercado e, como tal, o custo de vida em termos de comida, se a pessoa cozinha em casa, era bastante diferente até. As rendas das casas são adaptadas aos valores salariais, mas senti sempre que havia esse ajuste. Experiência, existe um equilíbrio muito melhor entre o que é o custo de uma casa, de um carro e da alimentação noutros países pelos quais passei, comparativamente a Portugal. Por exemplo, uma renda de casa em Lisboa é bastante cara, como uma capital europeia
tão desejada que é a nossa Lisboa. Contudo, o nível salarial de um português em Lisboa não é o mesmo que o de um português a viver, por exemplo, em Amsterdão e a alugar casa em Amsterdão. Claro que há exceções a todos estes exemplos, estou apenas a falar do que tem sido a minha experiência. Coisas que há que ter em conta quando pensamos em custos de vida, custos de alimentação, custos de socializar. Às vezes os restaurantes são ligeiramente mais caros e as bebidas são ligeiramente mais caras, mas lá está, tudo é um equilíbrio. Ginásios, por norma, são o mesmo preço. Na minha experiência, paguei sempre menos do que o que pagava em Portugal pelo meu health club. Depois há que ter em consideração a casa, se vão partilhar uma casa, se vão viver sozinhos. Há muitos sites na internet que vos conseguem dar esta informação toda antes de vocês mudarem de país e depois perceber se existem outro tipo de custos adicionais quando vão mudar para o país. Um destes custos pode ser o seguro de saúde, em que na Holanda e nos Estados Unidos é obrigatório ter um seguro de saúde. Nos Estados Unidos não é obrigatório, mas se não tem seguro de saúde não há cuidados de saúde. Na Holanda é obrigatório ter um seguro de saúde para trabalhar. Na Holanda eu pagava cerca de 120 euros de seguro de saúde mensal e em Portugal temos o nosso o sistema de saúde que é de acesso universal. Portanto, outro custo que muitas vezes está escondido e que é importante ter em consideração. E por último, as políticas governamentais do país. Há países mais conservadores, países mais tradicionais, outros países que são mais abertos à multiculturalidade. Dentro do mesmo país, como é o caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos são muito diversos. Muitas vezes dizem, mas nos Estados Unidos, e dizer nos Estados Unidos acaba por ser muito erróneo, uma vez que o tamanho e a dimensão do país é quase equivalente ao tamanho da Europa e cada Estado tem as suas políticas individuais, que é quase o mesmo comparar toda a Europa e comparar todos os Estados Unidos, ou seja, temos que comparar Estados individuais uma vez que são tão diferentes. A Califórnia é um estado completamente diferente do resto do país. Estes são alguns aspectos que aconselho a terem em consideração quando querem emigrar para outro país. E se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, deixem nos comentários, uma vez que já vivi em tanto lado, tenho todo o gosto em ajudar-vos a tomar a vossa decisão também. E agora queria deixar-vos só aqui com uma checklist muito rápida sobre as coisas que têm que ter em consideração quando querem mudar de país. Número 1 é o país de destino para o qual pretendem emigrar. Número 2 é a língua que é falada a nível profissional e a nível social. Número 3 são os impostos. Número 4 são os vistos. Número 5 são os custos de vida, que incluem a renda da casa, custos de alimentação e custos sociais. Número 6 é a segurança. Número 7, a saúde. Número 8, políticas governamentais. Número 9, eu queria adicionar política ou cultura de trabalho do próprio país, se é uma cultura das 9 às 5 ou se é uma cultura mais flexível que vos permite ter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E número 10, distância a Portugal, porque como bons portugueses gostamos sempre de voltar a casa, visitar os nossos nas ocasiões especiais e é importante perceber qual é a facilidade que temos de apanhar um voo no dia seguinte, caso queiramos estar em Portugal. Portanto, boas rotas aéreas é a dica número 10. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram deixem um like e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!